bem, o Grupo Verde Vale de Comunicação está dando início a um novo projeto que nós estamos chamando de Guerreiros do Comércio. E durante essa entrevista aqui que vamos fazer hoje, daqui a pouco vamos anunciar aqui os nossos convidados. Você que está acompanhando vai saber o porquê, né, do nome Guerreiros do Comércio. Primeiramente, deixa eu apresentar aqui meu colega de Grupo Verde Vale de Comunicação que vai estar participando também dessa entrevista, Marcelo Maltauro. Tudo bem, Marcelo? Seja muito bem-vindo a esse novo projeto aqui do grupo. Boa tarde, Rafael Peruso. Satisfação imensa, mais uma vez, estar ao lado do colega e participar dentro desse projeto que foi alçado, desenhado inteiramente pela nossa equipe, capitaneada por você na esfera do jornalismo, e que vem emprestar à sociedade local um pouco do que é o nosso pujante comércio. Agradeço também ao diretor Carlos Henrique, Kaique Agostini, pela oportunidade. Vamos tentar, logicamente, na medida do possível, e dar todos os esforços para que o amigo ouvinte e o leitor tenha a oportunidade de conhecer um pouco mais dos Guerreiros do Comércio. É isso aí, a nossa intenção é trazer esse conteúdo riquíssimo, né, contando a história de empresários influentes aqui da nossa região. E o nosso primeiro convidado é o empresário seu Horst Adalberto Waldraff, nascido no dia 14 de dezembro de 1936. E aos 87 anos, o seu Horst continua lá na Comercial Bandeirante, né, seu Horst, abrindo lá às 7 da manhã, saindo às 7 da noite. E hoje nós vamos ouvir aqui as histórias, são muitas, que o seu Horst tem para nos contar. Seu Horst, seja muito bem-vindo aqui ao Grupo Verde Vale de Comunicação. Obrigado por aceitar o nosso convite para essa entrevista. Tudo bem com o senhor, seu Horst? Boa tarde aos amigos da grande rádio Rede Massa, aos direção e funcionários. Fiquei muito contente em conhecer as novas instalações da antiga Rádio União, que nós somos o tempo há 75 anos atrás, nós já éramos clientes da antiga Rádio União. E estou muito contente com o equipamento, com a organização que tem aqui a nova Rede Massa. Gostou do que viu, seu Horst? O Horst fez um tour aqui, né? Pela Massa, Jornal Comércio, né? Jornal Comércio, a redação aqui do jornal, também do Portal Vevale, foi na Verde Vale FM, os nossos outros estúdios aqui de gravações, enfim. Gostou do que viu aqui, seu Horst? Tudo bem, especial. Parabéns para vocês. E eu não pensava que Porto União e da Vitória, a região, tivesse uma organização tão exemplar como é a nossa Rádio Massa. Dentro dessa dinâmica, né, Peruso, o seu Horst é um homem que nunca se acomodou. Ato contínuo, digo isso porque eu acompanho a vida do seu Horst profissionalmente falando, e ele nos falava aqui em off, antes do início da nossa entrevista, de que não tem preguiça, não tem tempo ruim, corre atrás quando a intempérie bate na porta, quando a crise chega. Aí ele disse que é preciso trabalhar ainda mais, né, seu Horst? É na crise que tem que se trabalhar. Na crise tem que trabalhar cada vez mais, que do céu não cai nada. Se você não se mexer cedo, como diz o meu amigo, nós começamos às 7 da manhã, eu levanto às 5. Às 6 horas já estamos se mexendo. E às 7 horas a bela hora. Das 7 às 7, 12 horas direto. E eu com o chefe, o Dr. César, o filho, nós recebemos os funcionários cumprimentando, damos o bom dia para eles na entrada da loja. Um a um. Um a um. Que bacana, hein? Aliás, é uma satisfação, é um prazer recebê-lo aqui, viu, seu Horst. E, Marcelo, vamos começar lá do início, né? Começar perguntando aqui para o seu Horst Waldraff. O seu Horst, nos conte um pouco sobre a sua infância, né? Onde o senhor nasceu, como foi a sua infância, que lembranças o senhor tem dessa época da sua vida, do convívio com os seus pais Alberto e Luísa e com o seu irmão Ralph. O que o senhor lembra da sua infância, seu Horst? Houve muita luta, nós tivemos muita dificuldade após a guerra,
Meu pai só falava alemão, a minha mãe é a que tinha que resolver os problemas, então nós sofremos muito tempo da guerra. Eu, por exemplo, tive que mudar de nome. O Horst Adalberto, eu tive que mudar de nome. Adalberto Baldraff estudava no Baldwino Cardoso. Era bastante difícil. Após a guerra, nós, como descendentes de alemães, sofremos bastante. Mas, graças a Deus, a gente foi levando. E muita dessa gente que nos perseguia, hoje, muitos deles são funcionários nossos lá. São todos amigos. E o que nós tínhamos a ver lá com a guerra da Alemanha, com o Hitler, não sei o quê. Mas, infelizmente, a vida, nós deu muito problema, viu? Existia um preconceito com os alemães, senhor? Perfeitamente. Seus pais eram imigrantes, senhor? Foram imigrantes? Vieram da Alemanha. O senhor nasceu aonde, senhor Horst? União da Vitória. E o senhor morava onde na sua infância? Os meus pais vieram... minha mãe veio da Alemanha aos 15 anos, se instalou em Blumenau, porque lá era muito descendente de alemães, aquela coisa toda. E meu pai participou da Primeira Guerra Mundial, também veio morar em Blumenau. Ele tomou um tiro no pulmão e teve que... tiveram que se mudar aqui para Portinhão, por causa do clima, aqui para Portinhão. Nós moramos ali em frente como ferroviário. Nós tínhamos ali uma leiteria. Atendíamos aí a região, e coisa. E em 1930, quando Getúlio Vargas tinha 38 vagões, o pessoal do Rio Grande foram direto para São Paulo para tomar o tempo da Revolução. E aí não tinha mais o que comer, não tinha carne, não tinha mais nada. O Getúlio Vargas mandou requisitar as nossas vacas leiteiras. Eram 40 vacas. Fazer churrasco e aí no Hotel Internacional, até tem uma fotografia da minha mãe, foi falar com o Getúlio. Quando estavam para acampar, para ir embora para Ponta Grossa, em São Paulo, foi conversar com ele como é que vamos fazer agora. A nossa leiteria aí foi... Todas as vacas e nossa leiteria foi embora. Aí essa é a contribuição da família para a Revolução. Tudo bem. Mais tarde ela recebeu um diploma lá do Getúlio Vargas, tempo da Revolução. E aí começou depois veio a guerra. Aliás, veio aqui no Brasil aí, começou em 1930 com Getúlio, a Revolução e aquela coisa toda, mas graças a Deus fomos lutando e vencendo. E depois, seu Horst, agora fica uma curiosidade aqui, Marcelo, depois que o governo, então, ele pediu para que a família cedesse o gado, o rebanho, e aí como é que a família se reergueu depois disso, seu Horst? Teve muito trabalho, né? Nada contra, hoje fala-se em 4x3, as leis trabalhistas. Nós somos descendentes de alemães. Na Alemanha, após a guerra, trabalhava-se 16 horas por dia, inclusive sábado e domingo. Hoje, sexta-feira, não se trabalha mais. Levantaram, estão lá em cima, né? Só com trabalho e honestidade podemos endireitar o país. Nada contra essa lei aí que estão falando de 4x3. Nós precisamos incentivar o povo a trabalhar. Hoje você não achou não arrumamos mais gente para fazer. Eu tenho muita plantação de pinos, com essa enchente que deu, bastante pino foi estragar, depois deu aí esses incêndios aí, não arrumo mais gente para plantar pinos, para podar e assim por diante. O governo está incentivando, agora Minha Casa Minha Vida, aliás, a esses R$600 de auxílio, aí, então está bem difícil de arrumar gente para trabalhar. Nesses 75 anos, senhor, de experiência de comércio varejista, de chão de loja, digamos assim, qual foi a primeira operação que efetivamente o senhor teve em suas mãos, que o senhor foi o proprietário? Nossa, a Bandeirante começou na rua Carlos Caetano, 141. A Comercial Bandeirante foi o seu primeiro empreendimento? Primeiro empreendimento. Começamos em frente de luz, no 141, ali era uma garagem, só mais ampliada, ali começou a Comercial Bandeirante. E aí fomos crescendo, trabalhamos naquela época com madeira e com pneu. Depois fomos evoluindo. Que ano isso, senhor? O senhor recorda? Isso aí foi em 1958 até 65.
E aí fomos evoluindo e teve a construção de Brasília, 1960, faltando material. Eu tinha um sócio lá chamado Simão Leite Ruas, ele tinha muito dinheiro e mandou eu comprava carretas de banheira, de canos, de prego, de ferro, e fomos estocando. E a concorrência aqui era uma grande, tínhamos a Casa do Ferro, tínhamos a Casa de Esmalta, o Herbert, e nós fomos lutando, e com estoque lá em cima. Mas graças a Deus o nosso sócio pagava tudo à vista, e começou faltando material em Brasília, nós mandamos diversos caminhões aqui para Brasília. Ou seja, tem muito material lá na construção de Brasília, né, lá nos anos 60, que é originário aqui de União da Vitória. Perfeitamente, esse é o negócio. Esse é banheiras, é azulejo, é canos, até cimento você mandava daqui para lá. Que interessante, hein? O seu Horst, qual foi a influência que o senhor sofreu para ir para esse lado do comércio, das vendas, né? Como é que o senhor iniciou nesse ramo aí? Quem lhe influenciou para que o senhor iniciasse nessa carreira? Nós começamos a trabalhar em 1952 para Herbertville. Eu era entregador, estafeta, cobrador, e mais tarde vinha ser o gerente, e eles me prometeram que iam me pegar de sócio. Mas nesse inteirinho veio o seu Herberto Carlson e o seu Simão Leite Ruas, e nós aí fizemos uma parceria, nos deram um capital inicial de 10% e fomos evoluindo e crescendo. Tínhamos material comprado à vista, mas vendíamos adoidado. E naquela época se vendia muito aqui para Palmas, Pato Branco, Clevelândia, Beltrão. Aí não tinha loja, não tinha nada. O único banco do Brasil que tinha era em Pato Branco. Isso foi em 1959, eu peguei, naquela época era bicicleta, peguei a bicicleta, fui até na Madeireira Miguel Forte. Na ida e na volta, contei 380 caminhões carregados de madeira, trigo, tudo. Os clubes aqui, o 25 de julho, igreja, escola, clube ucraniano, tudo eles alugaram para pôr o trigo. O único Banco do Brasil da região aqui, mais tarde inaugurou o Pato Branco, o único Banco do Brasil aqui que financiava. Então, ali no Hotel Casa Verde, era centenas de caminhões se hospedavam ali, e todo era um movimento louco aí. O senhor recorda que ano foi isso? 1956 a 60. É um movimento muito grande aqui. Também houve uma grande revolução, digamos assim, seu Horst, na maneira de se negociar e de se colocar os produtos na Comercial Bandeirante. Por exemplo, geladeira, televisores, estofados, fogão, enfim. O senhor tem uma contribuição muito grande também na região nesse aspecto. O senhor que introduziu praticamente, juntamente com outras lojas, lógico, com outros comerciantes, outros empresários. Mas a Bandeirante desenvolveu, sem sombra de dúvidas, esse comércio. Começou com esse comércio de venda de materiais da linha branca, materiais de construção, não somente, mas também da linha branca, a chamada linha branca. No início, quando nós começamos a trabalhar com a linha branca, ou seja, geladeira, o interior não tinha luz, era a querosene, mais tarde a gás, e depois foi evoluindo geladeiras elétricas. Esse é o negócio. Mas no começo era geladeira querosene e... Qual era a marca da geladeira, senhor? Recorda? Não, Consul. E o televisor? O televisor naquela época era sempre Toshiba, Admiral, ABC. Telefunken. O seu Horst, o senhor com essa sua experiência toda aí ao longo das décadas, o senhor já deve ter também pegado em muitos períodos de crise financeira, né, que o país atravessou, mas também períodos de bonança, como o senhor citou há pouco aqui, que foram ali os anos 60, a construção de Brasília, né, o senhor citou um exemplo aí de materiais que iam daqui para a capital federal.
Quais foram os melhores anos, seu Horst, para a economia, né, para as vendas? Que deu aqui para do fazer uma comércio? gordura mesmo. E também depois o senhor pode fazer o contraponto dos piores anos aí para a gente ter uma Bom, noção. em 1964, o presidente Jânio Quadros. Aí ele renunciou, daí foi para o João Goulart, e daí mais tarde entrou o Juscelino, aí era as vacas gordas, bonando, movimento, coisa de louco. Depois, mais tarde, aí veio o plano cruzado, e foi mudando o dinheiro, aquela coisa toda, e as firmas se batendo por causa do crédito, mas fomos evoluindo e não deixar a peteca cair, que do céu não cai nada, você tem que agir cedo. E aí tivemos, depois do Juscelino, aí tivemos o Sarney, tivemos o Henrique Cardoso, tivemos a Revolução, e tivemos o Figueiredo, Costa e Silva. Então foram todos no tempo que o exército mandava, nós só encostava a porta, nunca assaltaram nós nem nada, viu? Era uma tranquilidade, você podia trabalhar e não tinha problema. É só trabalhar, pagar imposto e andar certo, né? E depois, seu Horst, mais recentemente, final de anos 90, depois quando entrou agora o Plano Real, anos 2000, que avaliação o senhor faz daí? Depois, quando assumiu o Lula, no ano 2000, foi até 2012, uma coisa assim, foi um governo muito bom, ele ajudou todo mundo, e ajudou o povo, essa coisa toda, mas depois daí veio a Dilma e aí começou a fracassar. Nesse inteirinho ainda tivemos o Collor, né, que também renunciou, mas não foi fácil, viu? Não foi fácil, e hoje estamos esperando. Os bancos estão cobrando juros muito alto, as firmas você comprou hoje a prazo, venceu amanhã, e depois de amanhã não pagou, está no cartório. Não quer nem saber. Mas nós somos clientes de mais de 60, 70 anos. Por que comprou fiado? Na Vitória estava entre as 10 maiores economias do estado, Peruso, nos idos de 70 e 80. Nós tínhamos aqui companhias aéreas que operavam regularmente e diariamente. Nós tínhamos o terceiro maior ramal ferroviário do sul do país. E aí veio a enchente de 1983. Dizimou o parque industrial madeireiro de Vitória. Pouquíssimas indústrias restaram. Os industriais que conseguiram manter o seu negócio perpetuaram por pouco tempo, tiveram que modificar a sua operação. A Comercial Bandeirante, na enchente de 1983, seu Hortz. Nós perdemos muito dinheiro porque nós largamos o mercador depois que acabou a enchente, aí fomos vendendo a prazo para os clientes, aquela coisa toda, e muita gente foi embora, não tinha emprego, não tinha nada, e infelizmente ali não foi fácil. Você, como você falou, a União da Vitória teve 5 companhias de avião, a Real, a Boa, a Varig, a Cruzeiro do Sul. Eu tenho lá um catálogo de firmas daqui, 389 firmas fecharam aqui, firmas grandes, Madeira Amiga Forte, Seleta, Tomasi, a Rutenberg, e a Madeira Amiga Forte tinha 1.700 funcionários. Naquela época tinha a rede ferroviária, tinha 2.600 ferroviários aqui, todo mundo gastando e movimentando. O Exército também chegou a ter quase 2.000 e poucos homens, hoje tem parece 400, uma coisa assim, tudo foi decaindo, né? Bom, seu Horst, ao longo da sua trajetória, e qualquer profissional das mais diferentes áreas, né, ele comete erros e acertos, né, durante a sua vida profissional. O senhor poderia compartilhar conosco algum erro que o senhor tenha cometido e como isso impactou na sua vida, na sua trajetória, e o que o senhor aprendeu com esse erro? Tivemos altos e baixos. Naquela época, os imóveis valiam muito pouco e se você tinha um terreno, não tinha para quem vender. Depois dos anos 60, aí a coisa foi lá para cima. Os imóveis aí foi uma barbaridade, como subiu.
O exemplo está aí hoje, a poupança praticamente não paga mais nada, então está todo mundo investindo em imóveis. Nós estamos construindo 5 prédios, todos eles 30 andares, cada um com 40, 80 apartamentos. Então, é sinal que a cidade não está parada. É dificuldade lá, mas temos que agir cedo, né? O senhor entrou aí nessa questão da construção, do ramo imobiliário. A Bandeirantes diversificou seus negócios, seu ramo de atuação, né, seu Ortiz? Certo. O senhor está presente no agronegócio, a Bandeirante tem operações imobiliárias, também participa de conglomerados, por exemplo, condomínios médicos, enfim, educacional. O senhor sempre buscou o norte, o horizonte. E essa diversificação que veio através do senhor capitaneando sempre, puxando, digamos assim, à frente como presidente das organizações Valdraff, foi esse o grande diferencial? O nosso filho, o Dr. Célio, que é desembargador, presidente do Tribunal do Trabalho, ele queria fazer uma faculdade de Direito e União da Vitória, para 200 alunos. Hoje, o Uniguaçu é uma bandeira, tem de 4.500 a 5.000 alunos. Tem filial aqui em Irati, tem em São Mateus, tem em Canoinhas, Guarapuava. Então, por isso a gente foi diversificando, entrando em outras áreas, né? Graças a Deus, a Uniguaçu hoje é uma bandeira. Entramos no ramo imobiliário, eu construí já mais de 2.000 casas aqui. Tem o conjunto Horst 1, Horst 2, e aproveitamos as épocas boas, o tempo a Dilma dava financiamento muito barato, e então tudo isso se aproveitou. Hoje está bem mais difícil, bem mais difícil. Uma casa de 500 mil, você vai fazer um empréstimo na Caixa, você precisa ter uma entrada de 250 mil, quem é que tem 250 mil? Então está bem parado o negócio do imobiliário. Está mais difícil, né, Tá. seu Horst? Bom, o senhor citou aí o seu filho Célio, né, que é desembargador, é presidente do Tribunal Regional do Trabalho, né, aqui no Paraná. Imagino que seja um orgulho imenso para o senhor, né, ter um filho num cargo tão importante no judiciário. Mas o senhor tem também o César e a Silvana, né, os seus Perfeito. filhos. Como é que é a sua relação, né, com os seus filhos, desde que eles eram pequenos e até os dias de hoje, né? Gostaria que o senhor contasse um pouco desse lado família do senhor. A doutora Silvana, ela administra a clínica lá, que inclusive a senhora do Marcelo vai estar na mesma equipe de fonoaudióloga, e ali sócio é o doutor Obi. O doutor Obi é sócio lá do empreendimento. O doutor César tem muito imóvel, né, constrói casas e faz apartamento. O doutor Célio seguiu a carreira de juiz do trabalho. Ele hoje é o presidente do tribunal, mas a autoridade, após governador, é uma das autoridades máximas que, graças a Deus, essa semana passada ainda vi. Ele foi chamado em Brasília, lá no Supremo, recebeu uma comenda lá pelos trabalhos que vem desenvolvendo. E o senhor é o Ortiz da Bandeirante. Sempre o mesmo. O homem que não perde negócio. A tradição é o seguinte: a Bandeirante não paga aluguel, não paga frete, nós temos os nossos carros mesmo. O chefe, o patrão, não tem salário, só quem tem salário são os funcionários. E, graças a eles, podemos vender mais barato. A concorrência, às vezes, fica meio nervoso e coisa. Sempre no nosso lema: traga os preços da concorrência, que aqui você sempre fará pagará menores preços, e nós temos estoque. Muitas dessas lojas aí, nada contra, eles vendem uma televisão, uma geladeira, entrega dali 2, 3 meses. Nós temos o estoque na hora. O seu Horst, falando da concorrência, né? Hoje em dia a concorrência ela é muito mais forte, ela é muito mais agressiva, e aí falo principalmente dessas grandes redes nacionais, né, que acabaram vindo aqui para nossa
região também, né, seu Horst? Como é que o senhor lida daí com essa concorrência mais acirrada aí? Nós, graças a Deus, nós compramos muito à vista para poder enfrentar essa turma. Essas redes aí com a Loja Bahia, essa Americana, e mais outros aí estão em dificuldade muito grande, porque o juro está muito alto e a inadimplência. Você vê, ontem entrou na loja 10 pessoas a comprar prazo. 10. Foi vendido para 2, o restante tudo se por casa. Não tem emprego, não tem nada, então... mas o senhor vendia sempre para nós na ficha e coisa, mas infelizmente a coisa agora mudou tudo. Esse é o negócio. De cada 10 que entra na loja, pelo menos de 8 é sempre por casa. E qual é o sal amargo aí que a gente vai dar na economia, vai injetar na economia para resolver essa questão? Primeiro o governo tem que largar dinheiro mais barato, incentivar a agricultura, incentivar o comércio, e incentivar as indústrias, que as leis trabalhistas, nada contra, mas ajuda a encarecer muito a mercadoria, né? Então, estamos na mão do governo federal. Vocês têm que... Tá aí o Haddad lá, o presidente lá aliás, o ministro da Fazenda, ele tem que baixar a taxa de juros e incentivar. Agora estamos com... Eu falo, eu tenho muito cliente colono, hoje tiveram 2 ou 3 na loja. Não pode comprar adubo, porque por causa da guerra lá da Ucrânia e da Rússia, o adubo foi lá para cima. Então, e a soja, eu vendi a soja, eu sou um grande plantador de soja da região, eu vendi a soja há 4 anos atrás, na faixa de 205. 2 anos depois, foi para 160. O ano passado vendia 120, hoje está 130. Para você plantar um saco de soja custa 160, então vendeu 130. Os insumos muito caros, né? E a maior parte dos os adubos e é tudo importado. Então, a dificuldade é muito grande na agricultura. Ô, seu Horst, e a carga tributária para o empresário aqui no Brasil é sempre algo que é muito discutido, né? A dificuldade que o empresário enfrenta aí com a carga tributária muito pesada aqui no Brasil. Isso sempre foi assim, seu Horst? O senhor que está aí há tantas décadas. Antigamente era bem mais baixo os impostos, tudo, mas hoje nós estamos com 67 impostos no país. 67, é uma loucura, viu? Esse é o negócio. Ontem eu tive que pegar meu dinheiro particular por dentro da firma para pagar 60 mil para INPS. Nada contra o INPS, mas o problema é que eu tenho que dar cobertura para o funcionário e se precisar ir fazer uma consulta no INPS, tem que entrar na fila e leva 2, 3 meses, às vezes anos, para conseguir uma vaga, alguma coisa. Então tudo isso vai acarretando. Inclusive, eu vi ontem ainda o Haddad aí falando que a Previdência só esse ano tem um furo de 150 e poucos bilhões de cruzeiros. Está o caso aí das prefeituras. A Previdência hoje o furo, hoje o empréstimo, aliás, a despesa e o que deve à Prefeitura, principalmente a União da Vitória, está quase 1 bilhão de cruzeiro. Vai pagar de que jeito? Se não houver um acerto amigável em Brasília, o prefeito novo vai se bater. Seu Horst, ainda falando assim dessas questões econômicas aí, né? E tem uma discussão em pauta aí que a senhora até citou anteriormente numa resposta sua, que é o trabalho 4x3, né? 4 dias de trabalho para 3 de descanso, de folga do trabalhador, né? Pela visão do empresário, é uma proposta inviável, seu Horst? Inviável. Nós só podemos endireitar o país com trabalho. Esse é o negócio. Agora, o que tem que seguir as normas trabalhistas, aquela coisa toda. Se trabalhou depois da hora, tem que pagar hora extra. Mas isso aí será uma dificuldade muito grande. Tem muita indústria que fala em se mudar, fechar comércio, fechar as portas, porque não tem condição. 4x3 é inviável. O senhor é a favor de qual modelo? 5x2, 6x1? 6x1. 6x1. 6x1.
Você tem que dar férias, funcionário, aquela coisa que tem direito, aquela coisa, mas só com o trabalho podemos endireitar. Esse negócio. Então, nós temos caminhões que puxam frete, tá? 4x3 está carregado, não, agora vamos parar, porque nós vamos entrar de folga aí, 4x3, caminhão para na estrada. Daí assaltam e assim estamos levando. Bom, o Marcelo Maltauro, essa nossa entrevista aqui, ela é a primeira que faz parte desse nosso projeto, que nós vamos chamar, né, estamos chamando já de Guerreiros do Comércio. Né? Esse é um título, Marcelo, concedido pela FEComércio do Paraná, e o seu Horst Waldrá foi o primeiro empresário aqui de União da Vitória que recebeu esse título, né, seu Perfeito. Horst? O que significa para o senhor ser chamado de guerreiro do comércio, né? Como que esse título reflete a sua jornada, seu Horst? Quando foi lançado o primeiro Guerreiro do Comércio, eram 54 empresários de todo o estado. Aqui eu fui o primeiro, tem o seu do Vitor Rui do Herbert, tem da Casa Estrela, não há distinções, porque eles são do CDL, nós somos do sindicato, mas a dona Miriam, lá do Pardal, o Eliser, e agora, recentemente, foi o seu Geraldo Ritzmann, também já falecido, e todo ano nós temos um representante do comércio que faz a parte do Guerreiro do Comércio. Seu Horst, o senhor acredita que o seu trabalho ele ajudou a moldar o comércio aqui na nossa comunidade, né? E de que forma o senhor acha que isso aconteceu? A evolução dos tempos, de modernidade, aquela coisa toda, né? Como eu falei, nós começamos a trabalhar com pneu e madeira. Hoje nós somos grandes vendedores de móveis, material de construção, e tem que ir diversificando. Antigamente você vendia a cana, era tudo cano galvanizado, de ferro. Né? Quando introduziram o cano de plástico, eles mas isso não vai funcionar. Hoje é o que manda no mercado. O seu Horst, o senhor lembra qual foi a sua primeira venda? A primeira venda foi pneu. Que ano foi isso? Isso foi em 1956. 6 de agosto de 1956. Eu lembro de 6 de agosto de 1956, o seu Horst Waldrá fez a primeira venda da vida dele, um pneu. Um jogo de pneus ou um pneu, seu Horst? Não, 2 pneus. 2 pneus. É. O senhor representava uma loja, o senhor comentou anteriormente também, né? Nós éramos compradores, éramos balconistas, éramos entregadores e era pau para toda obra. E o senhor lembra para quem foi feita essa venda? Peguei de Palmas. De Palmas? Palmas não tinha loja, não tinha nada, Pato Branco, Beltrão, tudo vinha comprar aqui em União da Vitória. Aqui tínhamos concorrentes em pneu, o Alfredo Scholz, que era muito forte. Sim. Tinha Bandeirante, tinha o Bora, depois veio o Hermes Macedo, mas o movimento aqui de caminhões era muito grande, então tinha que ter estoque para poder enfrentar, né? Bom, seu Horst, dá para ver que o seu Horst tem uma memória privilegiada, né, Marcelo? Afiada. Realmente privilegiada. Seu Horst, queria voltar mais no tempo. Onde é que o senhor estudou aqui no Vale do Iguaçu, em União da Vitória, em Porto União, enfim? Nós começamos no ginásio Túlio de França, Colégio Túlio de França, sim, que era aqui onde é a escola, a faculdade aqui agora. A Unespar. A Unespar. Nós começamos ali. Depois se formamos, daí o Túlio foi lá para baixo, nós se formamos lá e aí transferimos para a Escola de Comércio. O nosso diretor era o João Farani Mansur Guedes. Era uma das primeiras escolas de comércio da região. Tinha gente de tudo que é lugar. Naquela época não tinha faculdade, não tinha nada. Alguém que quisesse faculdade tinha que ir para os grandes centros, né? Ir para Maringá, Londrina, Curitiba e assim por dentro. E o senhor era um bom aluno? O senhor tirava boas notas? Não. Eu não tinha. Eu trabalhava de dia. Não tinha tempo. Não tinha tempo. E estudar à noite você meio cochilava lá.
E o seu pai era muito rigoroso, seu Horst, nessa questão ou não? Sim. Ele exigia. Tinha que, principalmente minha mãe, né? Tinha que direto em cima dos livros. E nessa história aí de sucesso, seu Horst, nessa caminhada aí, nessa longa jornada, a Comercial Bandeirantes, o senhor diz que sempre prima em investir em União da Vitória. Embora, lógico, o senhor tenha outros investimentos em outras praças, mas a União da Vitória é o carro-chefe. União da Vitória é o carro-chefe. Nós tivemos grandes propostas, inclusive esse sócio nosso, Simão Leite Roso, ele queria que nós montássemos uma loja em Curitiba. Ele tinha um terreno, uma quadra, lá na Batel, que ia fazer mais uma serpédia, uma loja, mas eu digo, não, vamos ficar aqui em União da Vitória mesmo, que nós conhecemos todo mundo e nós não vamos ter cacife de enfrentar lá em Curitiba, lá nos grandes centros aí. O senhor Horst, o senhor bate nessa tecla, né? Que o senhor tem o seu negócio aqui e o que o senhor tem de lucro, enfim, o senhor também investe aqui, né, nas nossas cidades. Mas o senhor, ao longo da sua trajetória, recebeu convites para investir fora daqui? Nós recebemos convites para Joinville, Blumenau, Maringá, Londrina, Curitiba, mas a gente é bairrista aí e filho de uma Vitória. Tudo que ganhamos foi aplicado aqui e graças a Deus vencemos aqui a União da Vitória. Muito bom. Ô Marcelo, você que está aqui no grupo há um bom tempo também, né? Conhece aí o seu Horst há algumas décadas já, né, seu Horst, o Marcelo. Tem uma curiosidade que eu queria comentar aqui com o seu Horst também, que os pais dela, a família Valdraff, foi a primeira assinante do jornal O Comércio, né? Ou seja, a sua família tem uma ligação estreita com um dos veículos aqui do grupo, né, seu Horst? O que o senhor pode falar da sua ligação, da sua história com o jornal O Comércio? O jornal O Comércio era proprietário naquela época, não era do grupo Verde Vale, tinha outros proprietários. O primeiro, eu não me lembro quem que era um dos primeiros proprietários tinha o Emílios, né? Emílio Miles, era o primeiro proprietário do jornal Comércio. O jornal Comércio hoje deve ter 90 e poucos anos, né? 93, né? 93, se eu não estou enganado. 93 anos. Nós éramos um dos primeiros assinantes do jornal Comércio. E qual é a sua... O senhor claro, o Comércio já foi semanal, já foi diário, 2 vezes por semana, enfim, né? Semanal. Hoje ele é semanal, né, seu Horst? Toda sexta-feira tem jornal Comércio. Até hoje o senhor lê? O senhor Sim. Recebe lá na sua loja? Como é que é? Chegou de manhã cedo, nós, primeira coisa, você atualizar, né? E aprendemos muita coisa, muita notícia boa no jornal Comércio, não só local, União da Vitória, Portinho e regional, né? E o senhor também é um ouvinte da Verde Vale, né? Perfeito. O rádio fica o tempo todo ligado. Né? A Rádio Massa e a Verde Vale, nós estamos juntos sempre. Eu me lembro da Rádio União, quando a primeira Rádio União, sabe onde que era? No prédio do Executive Center, em frente à Casa Estrela. Ali começou a Rádio União. Era Aristides Adams, proprietário, Daisy Durski, as repórter não, era radialista, e mais tarde o Lu Augusto, também trabalhou na rádio, e depois de lá ela se mudou para aqui na rua Visconde Guarapuava. Depois de lá foi pro prédio do Aníbal Cury, do lado da Casa Esmalte ali, e hoje, graças a Deus, estamos aí, patrimônio de grande valia e muito valor aqui para a região. Muito bem, o senhor Horst, o senhor citou aí a questão da transformação, né, da cidade, enfim, lá da época que o senhor era criança, adolescente até hoje, assim. O senhor acompanhou muitas mudanças aqui da cidade, né? O senhor acha que a União da Vitória ela progrediu da maneira que realmente ela poderia, ou o senhor acha que nós poderíamos estar mais avançados? Nós podíamos estar mais avançados. Faltou... você vê muitos políticos se elegeram aqui
iam embora para Curitiba e nós aqui ficávamos vendo navios. Esse é o problema. Vim aqui nós chegamos a ter 7 deputados, ministro, Geni Schwartz, deputados estaduais, tivemos aí uma infinidade de deputados estaduais, a turma se elegia e abandonava. Nós aí, em União da Vitória. Eu sou do tempo da Ponte Nova, quando foi construída a Ponte Nova. A Ponte Nova foi construída pelo Maneco Facão, era o Manuel Ribas. Ele tinha uma encrenca com a família Amazonas. Para não valorizar os terrenos dos Amazonas, foi construído contra o morro. Lá, a ponte. A Ponte Nova, que é a Ponte dos Arcos. É, Ponte dos Arcos. E para chegar lá, foi construída a ponte do rio e para chegar lá não tinha acesso. Então, mais tarde, o seu lado de lá, o Curitza, ele contratou, tinha 200 gaiotinhas, foi tirando terra dos morros e aterrando até ali perto do posto de Ipiranga. Aí não tinha estrada, não tinha nada. Eu me lembro do dia da inauguração, foi o exército, então nós estudávamos no colégio Santa Terezinha, aí fomos levados lá em cima do morro, lá, do Morro da Ponte. Chegamos lá, era para ter um churrasco e coisa, mas até nós chegar já ficamos atrasados já. Mas a ponte foi em 1900 foi parece que 20 de fevereiro de 44, a inauguração da ponte, a Ponte Nova. A Ponte dos Arcos. Legal. O seu Horst, a gente vai aqui, claro, trocando os assuntos, né, Marcelo, ao longo da entrevista. Vai fluindo, né? Mas assim, ao longo dos seus 87 anos, quem foram os seus grandes amigos aqui no União da Vitória, assim, em Porto Nelson? Nós tínhamos, antigamente, as famílias tradicionais de alemães, família Mecker, o Herbert, a família Ai, da Casa Esmalte, Pedro Cofegê, o Lauro Negedank, todas as famílias tradicionais, Carlos Gutt, que mais tarde eu fui comprar a casa. A casa do Carlos Gutt, ele não vendia para qualquer pessoa. Vendeu para o meu sócio, que era muito amigo do seu Carlos Gutt, e só vendia para descendente de alemão. Aí o Carlos Gutt vendeu para o seu Carlos e eu, daí mais tarde, vinha comprar ali a casa lá. E qual foi a primeira casa que o senhor comprou? Em que ano foi? Sua primeira casa própria, senhor Horst? Foi em 54. Naquela época eu e meu pai, meu pai era carpinteiro, nós comprava madeira, aí fazíamos a casa e depois alugávamos. Não vendia, era tudo alugado. Nós chegamos a ter aí 30 e poucas casas de aluguel. Naquela época já? Naquela época já. Que lembrança o senhor tem agora o senhor acertou seu pai de novo, né? Que lembrança o senhor tem dos seus pais, seu Horst? Como que era a sua convivência com eles na sua infância, na sua adolescência? O meu pai era muito trabalhador e minha mãe também, então a gente levantava de manhã cedo, minha mãe cuidava da leiteria, meu pai tinha uma marcenaria, fazia móveis, fazia portas e janela e mandava para Porto Amazonas, de lancha aqui. Na Ponte Nova, a Ponte Ferro, a vapor. Descarregava lá em Porto Amazonas. Lá tinha que dar embardear com carro, caminhão e assim por diante. Mas ia pelo Rio Iguaçu. Muito bom. O Marcelo, seu Horst também foi casado, né, durante 57 anos, né, com a dona Úrsula Brauchner Valdraff. Perfeito. Né? A sua esposa faleceu em 2020, né, seu Horst? Certo. Como é que foi esse momento para o senhor? Claro, de muita dor, obviamente. Mas o que mudou na sua vida a partir do momento que o senhor perdeu a sua esposa? Não foi fácil e não está sendo fácil, né? Que a gente, tô 55 anos junto aí, e de uma hora para outra, companheira faltar, e nós com esse império aí para tocar isso aí, não é fácil. Mas, graças a Deus, estamos vencendo e cabeça no lugar e vamos em frente. Que lembranças o senhor tem dela, as melhores? Ela era uma grande companheira, viu? Ela era professora, tinha dois padrão, e eu dava aula na faculdade, dava aula no ginásio, ela é formada no Colégio Santos Anjos. Foi
uma grande professora e companheira. O senhor lembra do dia que conheceu ela, senhor Horst? Hein? O senhor lembra do dia que conheceu a sua esposa? Foi no Clube Operário. Clube Operário. Clube Operário. Clube Operário não existe Não mais. existe né? mais. Não existe Tá. mais. Isso foi em 1900 e... Promovia-se grandes promoções, grandes bailes, né? 56, 57. Clube Operário, o primeiro baile a gente se conheceu lá. Que legal. E aí viveram uma história aí de mais de 5 décadas, com 3 filhos, né? Uma família, enfim. E ela lhe ajudava também nos negócios? Não, ela se dedicava exclusivamente ao ensino. Ao ensino. Não interferia nos negócios. Ô, seu Horst, como é que o senhor viu o cenário atual do comércio e dos investimentos, né? O senhor já disse aí na nossa entrevista, o senhor hoje diversifica bastante aí os seus investimentos. Quais as tendências Eu vou até mais longe, que Pedro. o senhor considera mais Como é que o senhor promissoras? enxerga também esse advento da chegada do comércio eletrônico à internet, senhor Horst? Tem que se atualizar. Esse é o negócio. É tudo por intermédio da internet, é computador. Se você não se atualizar, você fica para trás. E essas grandes redes aí, agora tem o Black Friday, aí você tem que estar com a antena ligada para comprar bem e vender bem, que para enfrentar esses grandes aí não é fácil. Ô, seu Horst, o senhor lá na sua loja, na sua administração lá dos seus negócios, o senhor utiliza bastante computador ou o senhor ainda prefere lá o papel? Eu tenho minha equipe, eles têm computador e qualquer coisa eu passo para eles consultam as firmas e é tudo em conjunto. Mas eles é que fazem o trabalho para mim, porque eu sou muito ocupado, né? Tem que atender freguês, fazer compra, para fazer venda, carga e descarga, mercadoria, então nós temos uma equipe para isso. Porque lá na mesa do seu Horst, lá no Comercial Bandeirante, a mesa lá tem pilhas de papel lá, né, Marcelo? Tem um folclore aí, uma história que conta que o seu Horst tem 15.650 papéis e ele sabe exatamente Tudo numerado. O que é cada um e o lugar onde está aquele documento, né, senhor? É verdade isso, senhor? É verdade. Brincadeira à parte, né? Mas eu já testemunhei algumas vezes, por exemplo, o seu Horst procurar lá certo documento e vai lá. Poxa, ele está aqui, né, senhor? É verdade. Todos os documentos o senhor sabe onde é que está direitinho lá, né, seu Horst? Às vezes desaparece um outro, mas vai na cata, na procura, a gente acha. Ô, seu Horst, ao longo dessas décadas todas aí no comércio, como é que é lidar com o cliente e no que diz respeito à questão financeira, né? O senhor sofreu muito com inadimplência de cliente ou não? Sim, perdemos muito dinheiro. Muito dinheiro foi perdido e por exemplo, hoje a pessoa compra, põe no CEPROC, em 5 anos ela sai novamente, não precisa pagar nem nada. E infelizmente as firmas aí não querem saber. Quando falei, vendeu hoje, venceu amanhã, vão pagar, corta o crédito. Corta o crédito. Na época do cheque era pior, seu Horst? Sim, muito cheque. O meu mano, que era dono da Pingo de Ouro, ele daí resolveu de acabar com a relojoaria, tinha um tambor desse tamanho, cheio de cheque lá. Daí ele pegou, jogou tudo lá dentro, jogou gasolina em cima e tocou fogo. Ninguém me deve mais nada. Nos cheques? Queimou tudo o cheque e... Tamanho inadimplência. Seu Horst, o seu irmão, né? É o Ralph, né? O nome do seu irmão, né? Era o proprietário da relojoaria Pingo Douro, né? Sim. Como é que era a sua relação com ele? E depois que o senhor disse que ele encerrou a relojoaria, ele foi trabalhar com o senhor? Daí como é que foi? Não, ele faleceu, teve problema. A filha dele era advogada também, morreu nova. Depois o filho, o doutor Norton, é também advogado, teve problema de fígado e não foi fácil. E aí foi inclusive assaltado. Foi sequestrado, levaram ele lá no baú, amarraram no pinheiro lá, e chuva que Deus mandava. E aí vieram aqui na loja, abriram a loja, pegaram o que eles queriam, depois largaram ele. Aí me telefonou lá da casa, lá, vem aqui que eu tô amarrado na cama aí. Foi uma coisa bem lamentável que aconteceu. Ô, seu Horst, ao longo da vida a gente também passa algumas intempéries, né? Com problemas de saúde, enfim, saúde na família.
O senhor também teve algumas intempéries aí ao longo da sua vida em relação à sua saúde. E como é que o senhor está hoje, senhor Horst? Se cuida bastante, né? Eu tenho 3 cuidadoras. Uma durante o dia, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Outra à noite, de segunda a sábado. Aliás, de segunda a sexta, e sábado e domingo tem outra. Agora você cuida muito da comida. Esse não, Alimentação. Eu tive problema intestinal há uns 10 anos atrás e tive bastante dificuldade e graças a Deus vencemos. Ô, senhor Horst, ao longo da sua vida, o senhor praticou algum esporte, não? Ou o senhor sempre se dedicou exclusivamente ao trabalho? Não, 90% ao trabalho. Nós, não tinha tempo, né? Nós patrocinamos o esporte e ajudamos aí o Iguaçu e os times todos aí, mas não se dedicamos muito ao esporte. Torce pro Fluminense ainda ou não? Torce pro Fluminense ainda? Fluminense? Fluminense e Curitiba. O Curitiba, o Coxa? Tá. Um tá na segunda divisão, que é o Coxa, o outro tá ali tá próximo ali, né? E o Atlético, ainda bem que tá assumindo, né? E o Vasco, ontem perdeu. Não era para a entrevista está sendo gravada aqui, hoje é dia 22 de novembro. Ontem o Vasco jogou com o Inter, né? O Vasco do Marcelo Maltauro perdeu por 1-0. Então o Marcelo está sendo cornetado aqui com o seu Horst. Ontem realmente o Vasco perdeu. Mas o senhor gosta? O senhor acompanha, seu Horst? Acompanho. E o senhor viu muitas Copas do Mundo também, né? Sim. Qual foi a melhor seleção, seu Horst? Nós, descendentes de alemães e coisas, torcemos também muito para a Alemanha. Primeiro para o Brasil, né? Mas e para a Alemanha. Principalmente nos últimos 20 anos, nós estamos indo de mal para pior, né? Nossas seleções aí. Esse é o negócio. Mas nós fomos os primeiros que vendíamos televisão na cidade. Isso lá pelos anos 66, 70, por aí. 70 foi a primeira televisão colorida. Nós pusemos na vitrine a televisão colorida. Fechava a rua Carlos Cavalcante ali, todo mundo ia ver. Para ver a Copa de 70. Na Comercial Bandeirantes. Perfeitamente. E na vitrine lá, mas aquilo era um sucesso total. A seleção de 70, imagino que o senhor deve concordar que foi a melhor que o Brasil teve, senhor. Perfeitamente. Tem uma história familiar também com o seu Horst, meu falecido avô, era cliente direto lá do seu Horst, e o seu Horst mandou fazer uma entrega de um televisor colorido para ele lá. Quando chegou, minha avó se assustou, quase morreu do coração. Aí também viu o que o Horst da Bandeirante mandou aqui. Nós tivemos muitos casos. Tivemos casos lá. Então, a turma não conhecia, então eles mandavam a televisão, ficaram lá uma semana, 2 semanas, aí se convidavam. Fazer um teste? Para ele ou fechar o negócio ou devolver. Isso aí era uma briga. Você retirava, era pior que sair o inteiro de casa. Quando tirava a televisão pesada, era telequete, era luta livre, aquela coisa toda. E os pais, se não comprasse, estava feita encrenca. E era muito cara a televisão. Geralmente quem comprava era quem tinha melhor poder aquisitivo. Naquela época tinha diferença o preto e branco colorido de valores na época. Muita diferença. O senhor lembra o ano que o senhor vendeu a primeira televisão ali na Comercial Bandeirante? A primeira televisão eu vendi para o prefeito do Miss Caramela. O prefeito do Miss Caramela. Mas a TV ABC, a Voz de Ouro. TV ABC, a Voz de Ouro. ABC, a Voz de Ouro. O valor o senhor não lembra, não vai lembrar? Naquela época era variado na faixa de R$500, uma coisa assim, R$500 mil. R$500 mil. Uma colorida, depois mais tarde foi R$2, R$3 mil, né? Ô, senhor Horst, por favor, Marcelo, quer fazer alguma observação? Não. É o que equivale hoje um televisor colorido dessa faixa, né? Uma televisão hoje grande, colorida, com toda essa tecnologia que tem aí. Tecnologia embarcada que temos hoje, com essa qualidade, com toda a tecnologia, mais ou menos por aí, né, Pelos? Seu Horst, qual é o conselho que o senhor pode dar para os novos empreendedores, para quem quer empreender, né? Quem quer abrir uma empresa, hoje, quer ser empresário, né? Que conselhos o senhor daria para aqueles que estão começando agora no mundo dos negócios? Bom, primeiro tem que estudar,
honestidade acima de tudo e trabalhar, se dedicar. Esse negócio de pegar você abre um comércio, uma loja, aí o patrão chegar às 6 horas, ver quanto é que deu caixa, isso não tem que estar na loja. Eu, por exemplo, estou na loja o dia inteiro. O Marcelo sabe disso. Se você não se dedicar, o freguês sai dali, vai na esquina e já tem outro. Ali tem outro já aguardando para vender. Então, é dedicação, honestidade e muito trabalho. E o segredo está em comprar bem? Comprar bem. Ou vender bem? Não, primeiro tem que comprar. Você comprar bem e vender bem. Se comprar mal, assim vende mal. Encalha a mercadoria. Tem que ter credibilidade, né, seu Horst? Para ter bons fornecedores. Essas firmas grandes, multinacionais, Brastemp, Consul, Philips, isso aí, se você atrasar uns dias lá, você corta. Você é cliente há quantos anos aí desse povo, senhor? Há quantos anos o senhor negocia com esse povo aí? Desde, bem menos, foi na faixa, foi em 65, 70, por aí. Votorantim também, o senhor é um dos primeiros? Primeiro. Eu sou o maior vendedor de cimento da Votorantim e da Suprema, da região. Ô, seu Horst, como é que foi a sua relação ao longo das décadas aí com os prefeitos de União da Vitória? Aí o senhor pode falar lá dos anos 50, 60 até os dias mais atuais. Os prefeitos, o senhor sempre teve diálogo com os prefeitos? Eles lhe procuram para saber das coisas, do comércio, enfim? Como é que é essa relação sua com os prefeitos? Nós fomos presidente do PDT 35 anos. Graças a Deus, a gente se deu muito bem, elegemos 8 prefeitos. Maio Rosenberg, Ayrton Roveda, o Pedro Ivo, o Juco, o Roveda agora, o Bachir, e sempre se demos bem. E não adianta você puxar para um lado e tem que se dar bem com ele. Nós somos os maiores pagadores de impostos PTU da região. Eu pagava 40 mil há 5 anos atrás, hoje está em 600. O Pedro Iro jogou nós lá para cima, o PTU aí. Por isso que perdeu a eleição, né? É o que falam, não sei. Eu estou afastado, acho que uns 10 anos do negócio da política. Sim. Vamos cuidar do comércio, que é mais o que é nosso, né? Mudou muito depois desse acréscimo aí no IPTU, seu Horst. Mas é o professor que tem investimentos aí no setor imobiliário. Mudou bastante. O PTU está muito caro e então pouca gente está investindo em imóveis em União da Vitória. Bom, seu Horst, como que o senhor gostaria de ser lembrado pela população de União da Vitória, de Porto União, do Vale do Iguaçu como um todo, né? Que legado o senhor espera deixar para as futuras gerações de empreendedores? Nós somos uma pessoa humilde, se damos com todo mundo, graças a Deus. Não temos inimizade e procuramos fazer amizade com tanto familiar como os parentes, e a loja aquilo. Ninguém, principalmente o pessoal do interior, eles não saem da Bandeirantes sem falar. O velho está aí, querem falar com o seu Horst. Seu Horst, pessoal, principalmente a família, pede para o senhor parar, ô pai, ô vô, enfim, dá uma segurada aí. Os filhos querem que eu pare. Os filhos, principalmente o desembargador, o Dr. César, também já estão aposentados, a filha também está aposentada. Pai, larga a mão disso aí. Mas o comércio é uma cadeia de porta aberta. Ou você está, ou você deixa. Esse é o negócio. Aqui tivemos muitas firmas grandes e como é para avô rico, pai remediado e neto pobre. Como é que é as tradições dessas firmas grandes aí? Tivemos aí muita firma de peso e fechou tudo. O seu Horst, os seus filhos, eles foram para outros caminhos, digamos, né? Um deles é engenheiro, né? Eu tenho 5 netos médicos. O senhor gostaria que algum tivesse seguido a sua trajetória? O Dr. César mais se aproxima, senhor Horst. Mas ele não está muito, devido a essa crise que está e o governo arrochando cada vez mais impostos, se aparecer um grupo grande que quiser comprar, ele é o primeiro vamos vender isso aí. Mas o senhor não tem, assim, não fica chateado de nenhum filho ter
Dito, pai, vou seguir aí o seu exemplo, vou trabalhar na Comercial Bandeirante. Cada um foi mais, o desembargador e a filha fonoaudióloga, e cada um achou novos caminhos. O Dr. José está com nós lá meio forçado, mas está junto. E o senhor não abre mão de ir para a Comercial Bandeirante todo dia de manhã, sair Não. de noite e Só o senhor vai se até estiver doente, que graças a Deus estamos firmes. Se a saúde lhe permitir, o senhor vai por muitos anos. Vamos ainda. lá, perfeito. Essa é a história, parte da história do seu Horst Valdraff, Perusso. Guerreiro do comércio. Guerreiro do comércio. Tem uma história para contar. Senhor Horst, algumas histórias engraçadas aí que o senhor teve ao longo dos anos, folclóricas, Nós tivemos que o senhor aí- possa revelar aí para nós. Tivemos aí o pessoal do Rotary, foi a Matos Costa, Calmon. Lá tinha um tal de seu Guilhermão, levou eles lá para fazer uma churrascada. Estava o Wilkes Correia, estava o Pedro Cofegê, todos esses grandes aí. E lá em certa altura eles pegaram e aí telefonaram para o seletivo da rede que o Wilkes Correia tinha morrido. Aí a cidade inteira foi esperar, 10 horas da noite, esperar o Wilkes Correia chegar. O Faria de Guedes era prefeito aqui, decretou luto, o doutor Lauro decretou luto lá, já estava um caixão esperando lá. Quando o trem entrou na estação, primeiro que está abanando lá era o seu Wilkes Correia. Veio gente de São Paulo, tudo que é lugar, velório do homem, o homem tinha tomado umas canjibrinas lá. Olha aí, Marcelo. História de vida. Ô, seu Horst, aqui a gente não tem filtro, né, Marcelo, nas perguntas aqui. E ao longo da sua vida aí, profissional, pessoal, o senhor teve muitos desafetos também aqui ou não, seu Horst? Sempre tem um outro que você vender a prazo e tem que tratar de cobrar, né? E aí vira inimigo. Mas, graças a Deus, a gente tem está resolvendo o programa amistosamente, faz a pessoa desobra o prazo de pagamento, faz a pessoa devolver a mercadoria. Temos perdido bastante, perdido muita conta, mas vamos levando. Seu Horst, o que significa União da Vitória na sua vida? A União da Vitória é o esteio, o baluarte nosso da região aqui. Você vai falando da Vitória, qualquer cidade que você for no Brasil aí, onde é que você mora? Mora lá no Porto. União da Vitória é tido como Porto. Recentemente o doutor Célio estava lá em Portugal, lá tinha um senhor, você é da onde? Eu sou do Porto. Então, União da Vitória é conhecido no mundo inteiro, principalmente no Brasil, né? Tudo que é cidade, mais com o negócio de Iguaçu, essa coisa toda, é bastante bonito. Ô, seu Horst, são 87 anos de vida e mais de 60 anos aí de trabalho, né? Seja na Comercial Bandeirante ou lá quando o senhor começou, como o senhor revelou aqui para nós, vendendo 2 pneus, né? Como é que o senhor resumiria aí a sua trajetória de vida? Muito trabalho, né? Muito trabalho, e dedicação. E escutar os concorrentes, os mais velhos, nós somos 35 anos presidente do sindicato, então não é fácil você administrar. Estamos hoje 1000 e poucos associados e você tem que ouvir um, ouvir outro, e todos você tem que atender esse pessoal tudo aí. Agora não é fácil. E o que o senhor espera do futuro para 2025? Depende da política. Essa política do governo aí não está nada. O povo não está nada contente, né? Porque. O senhor quer dizer que tem que esperar a eleição presidencial, digamos assim. E são ajustes rápidos, senhor. É uma que é imediata a coisa, né? Tem que mexer hoje. O povo ganhando muito pouco e a inflação lá em cima. E enquanto o povo ganha 1000 por mês e gasta 10, aí dá no que dá, né?
Seu Horst, 5 empreendimentos imobiliários, né? O senhor citou no início da entrevista. São quantos apartamentos que inclusive o senhor disse que já está tudo comercializado? Lá na Copel, né? temos o edifício Horst, Úrsula. Ali é 60 apartamentos cada um. Em Porto União é o comercial Gemini Valdraff. Ali é só escritório de advocacia e de médico. Ali são 2 prédios, 40 salas em cada empreendimento. Vamos começar outro aqui agora, onde era o Faustão aqui. Mais um prédio, 30 andares ali. 30 andares? Esse terreno aí é do sindicato. Então nós cedemos o terreno e o Burili constrói. Leva 5 anos, 8 anos, mas tem que sair, né? Mais alguma questão, Marcelo Maltal? Olha, uma aula aqui de negócio, de nostalgia, enfim, um bate-papo descontraído. Eu gostaria de perguntar para o seu Horst, entrar um pouquinho aqui na questão de União da Vitória propriamente dito com relação a essa relação que a Comercial Bandeirante tem com a sociedade. Muito pedido lá, seu Horst, por exemplo, as entidades têm um costume de bater na sua porta lá e pedir, né, seu Horst? Como é que é essa relação? Em média de 15, 20 até 50 mil por mês de doações. Que tipo de doações, Horst? Manda fazer brinde de vinho, tem faqueiros, tem... Eu só cuido de chimarrão, distribuí umas 5 mil já esse ano. E aí vamos levando, né? E todo mundo quer um brinde. Hoje eu tive lá uma senhora foi reclamar que a irmã ganhou uma cuia de chimarrão, ela não ganhou. Já dá cuia de chimarrão para a mulher. Então não pode sair descontente, né? Nós gastamos muito dinheiro em brindes. E ajuda muito. Porque essas redes grandes não dão nada, não dão nem a mão, não. Hoje eles ficam encastelados lá no fundo lá e isso influi muito. Nós, na chefia, e lá bater nas costas do cliente é muito importante. E o senhor também desenvolve algumas ações beneficentes, Sim, seu Horst? Podia citar algumas para nós? Eu fui presidente já da PAI, Porto União, aqui da PAI de União da Vitória, tesoureiro também ali, e uma série, a PADAF, em função da filha também que está envolvida, isso aí a gente sempre tem dado a mão aí. Mas 10 entidades aí a gente sempre ajuda e contribui com esse pessoal aí. Ô, seu Horst, o senhor foi votar nas últimas eleições? Hein? O senhor foi votar, exerceu o seu direito de voto? O senhor sempre foi, nunca deixou de ir? Não. E o que o senhor espera da administração do prefeito eleito Ari Carneiro Júnior em União da Vitória e também do Juliano Assan em Porto União? Eu acho que depende da equipe dele, né? O doutor Ari Carneiro é um elemento trabalhador, muito honesto, mas não vai ser fácil para administrar isso aí. Funcionar a União da Vitória, por a cidade, aliás, a prefeitura tem mais de 1.400 funcionários. Para administrar isso aí não é fácil. Porto União, lá, o Liseu é gente boa, e, às vezes é meio nervosão, mas é cara trabalhador. E para eles dar continuidade a essa administração dele lá, eles vão ter que mostrar muito serviço. Mas eu acho que depende da equipe deles, eles vão desenvolver a contento. Muito bem. Marcelo, mais alguma observação? Acho que falamos de tudo um pouco, né? Já esprememos bastante aqui, seu Horst. Eu acho que tem que fechar a loja daqui a pouco também, né, Pedro? Pois é, vamos ver. Agora são 5h42. Ainda tem, não, dá tempo ainda do seu Horst chegar lá. Fechar o caixa. E fechar o caixa. Lá, né? Ver como é que foi o dia, né, seu Horst? Não, mas da minha parte eu acredito que conseguimos extrair bastante conteúdo aqui da vida pessoal e também da Comercial Bandeirantes, né, Pedro? Da Comercial Bandeirante. Sem dúvida, né? Eu fico muito grato pela direção e funcionários, o Marcelo, nosso amigo repórter aí, todos eles são os amigos nossos. Muito obrigado pela oportunidade que nos deram e o que a Rede Massa e a Verde Vale precisar, estamos sempre Jornal juntos. Comércio também, viu, Jornal Comércio também, sempre estamos juntos. Muito obrigado a todos. Obrigado ao senhor, né, pela presença aqui. O seu Horst Valdraff é o primeiro. Separar algumas horas aí do seu
separar uma hora aí do seu tempo, né? O primeiro guerreiro do comércio que nós estamos Abrindo essa jornada recebendo aqui nos nossos estúdios, né? Ao longo das próximas semanas aí estaremos recebendo outros empresários que fizeram e ainda fazem história, né? Aqui Perfeito. em União da Vitória, em Porto União, no Vale do Iguaçu, de uma forma geral. Seu Horst, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Parabéns, viu? Pela sua trajetória de vida, sua trajetória profissional, empresarial, né? Por tudo que o senhor construiu aqui em União da Vitória. Por favor, se o senhor quiser aí deixar as suas considerações finais para a comunidade. O microfone é só à disposição. Mais uma vez agradeço a direção e funcionários dessa grande emissora, a Jovem Grupo Verde Vale. Rede Massa, o Verde Vale. Muito obrigado pela oportunidade que nos deram e conte com nós. Nós 75 anos estamos juntos com a Rádio União e conte com nós o que precisar. Muito obrigado. Muito obrigado. O senhor deu muita entrevista para a Rádio União, seu Horst? Sim. Algumas incontáveis. Foi o primeiro patrocinador do programa do Britão. Ah, é? Aliás, o seu Horst acho que é um dos clientes mais antigos aqui do grupo, né, seu Horst? É uma relação... Até uma passagem aí que o Britão andava metendo a lenha no prefeito de Porto União, o prefeito não gostou, ele veio aqui, veio falar com o Britão viu o homem, ele pulou a janela. Valeu, obrigado, seu Horst. Certo?